Vamos lá, o que eu quero falar com você nesse momento aqui? Eu quero falar sobre o direito de propriedade, que muitas vezes é esquecido também. Nós temos o direito de propriedade e eu quero trazer para você aqui alguns conceitos importantes. Vamos lá, quando eu falo de direito de propriedade, qual que é o primeiro conceito que eu quero trazer para você? Propriedade você já sabe, é ter o nome no cartório de imóveis. Se eu não tenho o meu nome lá no cartório de imóveis, na certidão de propriedade, você vai me desculpar. Eu tenho qualquer outra coisa menos propriedade. Posse é qualquer outra coisa que não seja propriedade. Então fique atento em relação a isso, hein? Porque nós falamos aqui, gente, muitas vezes da escritura pública, né? Corretor, advogado, nossa, muitos advogados acham, infelizmente, né? Acabam achando que o direito de propriedade é aprovado através da escritura pública. Nada a ver. Escritura pública quem faz é o tabelião de notas. É um requisito. Artigo 108. Toda transação imobiliária para que seja feito o registro, eu preciso ter a escritura pública, recolher os tributos para fazer o registro. Mas não faz prova, não substitui a certidão de propriedade, tá bom? Vamos lá. O direito de propriedade, gente, ele possui sim uma noção jurídica complexa. O seu conceito é difícil e muito dinâmico. Eu falo que o direito de propriedade ele flutua no tempo. Flutua de acordo com as realizações políticas, econômicas, filosóficas de cada país. Tanto é que a posse representou no Brasil nada. E a posse hoje vale muita coisa. Você pode comprar e vender a posse através de cessão de direitos possessórios. Então a posse mudou e com isso muda a propriedade também. Mas estamos falando aqui do direito de propriedade. Gente, muito cuidado, tá? Na Declaração dos Direitos Humanos, ou melhor, dos Direitos dos Homens, de 1867, inclusive o artigo 17, diz que a propriedade é um direito inviolável e sagrado. Tá lá, na Declaração de Direitos dos Homens, 1867, hein? Artigo 17, que diz que a propriedade é um direito inviolável e sagrado. Na velha Roma, gente, nós temos uma classificação também interessante. Não se conhecia o direito de propriedade como direito real e subjetivo. Já no Brasil aparece, né, o direito de propriedade, o código chamado Código do Bevilacqua, de 1916. Aparece como um atributo. A propriedade é um atributo. O código atribuiu à propriedade um caráter absoluto, ou seja, inatingível, né? Sem limitações ou qualquer outra restrições ao seu exercício, pois o proprietário naquela época era considerado sim o senhor da coisa, né? E dela poderia implementar, fazer o que queria, né? O tratamento de bens, qualquer coisa, fazia o que queria, era acima de tudo praticamente. Contudo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, diante de tantos anseios da sociedade, uma sociedade que quer uma distribuição mais justa de riqueza e ainda também a necessidade social do Estado, né, de fato, intervir nessas questões, o direito de propriedade deixou de ser absoluto e passou a se tornar relativo. Hoje você perde a propriedade por uso capião, por abandono, né? Você perde por desapropriação, então é uma realidade. O Código de 2002, gente, ele trouxe sim ao direito de propriedade conotações diferentes. De fato, né, trouxe, não dá para negar isso, impregnadas, né, de noções de sociabilidade e solidariedade também. Apesar, gente, do direito de propriedade se construir em direito real, ou por nível chamado erga omnes, né, que é um termo que nós utilizamos em latim, atualmente o direito brasileiro criou um instituto da função social da propriedade, que aparece na Constituição Federal, que condiciona, né, o exercício da propriedade ao cumprimento da função social. Ou eu posso ser proprietário, mas eu tenho que usar, senão eu posso perder. Não será admitido de jeito nenhum a utilização de bens desvinculados a qualquer compromisso social e econômico. Esse é um entendimento majoritário. Na própria Constituição Federal, se você pegar no artigo 5º no inciso 22, 23, você vai ver que dispõe acerca de direitos e garantias individuais e está consagrado o direito de propriedade, bem como a explicação da propriedade que deverá cumprir a função social. Então, acaba resgatando, né? Não só a propriedade, mas eu preciso comprovar a utilização. Então, é interessante. É uma discussão nova ainda falar de propriedade. Atualmente, nós não temos mais aquela visão totalmente absoluta. É seu, acabou, ninguém tira. Precisa tomar cuidado. Se você não quer perder um imóvel de uso capião, você tem que alugar, tem que emprestar, pode perder. Nós temos aí projetos de lei de uso capião de 2 anos.
O legislador, gente, de 2002, ele não definiu de fato propriedade nem posse de 2002. O código diz que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não dos poderes inerentes à propriedade. É o que o código traz para nós. Isso se refere sim apenas aos tributos da propriedade. O proprietário ele pode usar, gozar, dispor da coisa. E o direito, gente, olha que interessante, de reivindicar é em virtude da propriedade. Nós falamos aqui as petitórias, né, não as possessórias, de quem justamente obtém a posse ou detém a posse. O conceito mais utilizado eu trago no meu livro que é o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. O conceito do professor Júlio de posse, eu falo que é sui generis, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. A posse é um direito exclusivo, totalmente autônomo. Eu acompanho esse enunciado. Mudou. A posse você vai declarar imposto de renda, você pode comprar e vender, você pode fazer a cessão de direitos possessórios com cláusula soma de posse, você faz os capião com um ano de posse, um mês de posse. E o conceito que eu falo no meu livro, Direito Imobiliário, de A a Z, e Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, o conceito de propriedade, de forma genérica, direito de propriedade é o poder jurídico concedido pela lei para que alguém possa usar, gozar, dispor de um determinado bem e reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja ocupando, possuindo. Então, esse é o meu conceito, que acho que é um conceito simples. Aí você pergunta para mim, o que é usar a propriedade, professor Júlio? Usar a propriedade, você vai guardar assim, ó, consiste em utilizar a coisa, utilização da coisa. Utilizar-se da coisa no seu próprio interesse, ou seja, extrair da coisa todos os benefícios ou vantagens que ela puder prestar, sem alterar a substância. O direito de propriedade não exige o uso. Cuidado, isso entra em contradição com o princípio da função social da propriedade, nós já conversamos aqui. Mas o uso é um uso facultativo. Mesmo que o proprietário não use, não pode perder a propriedade. Esse é o conceito de propriedade fechado. Não é o que a jurisprudência diz. A jurisprudência diz que o proprietário perde a propriedade se ele abandonar. E cai em contradição, inclusive, com vários artigos no Código. Né? O que é gozar da propriedade? Gozar significa que o proprietário pode retirar da coisa as suas utilidades econômicas, alugar, emprestar, arrendar, como, por exemplo, os frutos naturais, industriais, cíveis, além dos produtos. É uma faculdade do proprietário também. Dispor é a faculdade de alienar a coisa, seja onerosa ou gratuita. Reivindicar, o que é, professor Júlio? Reivindicar não é uma facultatividade. Né? Reivindicar é um direito subjetivo. Concede ao proprietário o direito de recuperar a coisa que lhe foi justamente retirada, para restaurar o seu patrimônio. Então, conceitos importantes aqui. Nós temos vários princípios fundamentais da propriedade. E aí eu trago para você, dentro desse estudo, um pouquinho de teoria, mas é importante para que a gente possa utilizar na prática. Quando nós falamos dos princípios fundamentais da propriedade, eu trago primeiro para você. O primeiro princípio, você tem que anotar aí. Oponibilidade. Anota aí. Oponibilidade. Anotou? Essa oponibilidade é erga omnes, hein? Contra todos. O direito de propriedade é oposto contra qualquer pessoa da sociedade humana que viole. É o caráter absoluto. Nós já sabemos que tem uma mudança jurisprudencial sobre isso, mas continua sendo o princípio fundamental da propriedade. Existe uma discussão na prática sobre isso. 2. Incontestável. Quem tem a propriedade é público, porque está lá no cartório de imóveis. Então a publicidade, o direito de propriedade, ele é público. Ele é oponível quando se torna público. E a propriedade se torna pública pelo registro. Registro de imóveis, certidão de propriedade, certidão de matrícula, certidão de transcrição. O registro dá publicidade à propriedade. 3. Perpetuidade. Verdade, é um princípio fundamental da propriedade. O direito de proprietário ou de propriedade é perpétuo, não é obrigatório. A propriedade, gente, só desaparece por vontade do proprietário por determinação legal. Existe uma exceção que é a propriedade irresolúvel. Mais um requisito importante que eu sempre falo, e nós não podemos esquecer, não diria um requisito, mas sim um princípio, nós somos todos os princípios, né? Oponibilidade, publicidade, perpetuidade. Vamos falar do terceiro, exclusividade. É um princípio também. Não é um princípio absoluto, exceção condomínio, mas exclusividade. A posse exclusiva. Inclusive é um requisito dos capião de direito de herança. Hein? Quinto princípio da propriedade. Elasticidade, é isso mesmo, elasticidade. Por quê? A propriedade pode distender, né, ao máximo
ou cumprir ao máximo a vontade do proprietário, quando o proprietário detém todos os poderes, a propriedade plena. Quando também um dos poderes é retirado do proprietário, que chama-se propriedade limitada, que é o mesmo que direitos reais sobre as coisas alheias. Aí eu falo direito de superfície, usufruto, hipoteca, então isso é importante. Como que eu faço a aquisição da propriedade? A aquisição da propriedade pode ser de forma originária, uso capião, reurb, e pode ser derivada através do mundo dos contratos imobiliários. Então posso fazer dessa forma também. Quais são os modos, eu diria os modos de aquisição da propriedade? Uso capião, né? Sem dúvida nenhuma, 36 espécies, 3 procedimentos. É importante bater um papo sobre isso. E a cada vez nós temos mais, hein? Mais ações de uso capião, mais procedimentos extraordinários, mais procedimentos administrativos. Isso vai de encontro com o princípio da função social da propriedade. Nós vamos perder a propriedade, gente, anota aí. A perda da propriedade ocorre pela alienação, renúncia, abandono, perecimento ou desapropriação. A alienação é um contrato oneroso bilateral mediante a transferência da coisa. É uma forma de extinção subjetiva do domínio, em que o titular acaba desse direito, por vontade própria, ele acaba transmitindo a outro o seu direito sobre a coisa. Essa transmissão pode ser a título gratuito, como a doação, ou oneroso, como compra e venda. A renúncia é um ato unilateral, pelo qual o proprietário declara expressamente o seu intuito, seu objetivo, a sua finalidade, seu escopo de abrir mão do seu direito sobre a coisa, em favor de terceiro ou de terceira pessoa, para que não possa ou não precisa mais manifestar a sua aceitação. Então, é um fato. Em se tratando de bem imóvel, a renúncia tem que ser por escritura pública e deve ser levada a registro. E toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Artigo 108. Hein? O que é o abandono, professor Júlio? O abandono é um ato unilateral, né? Sem qualquer formalidade, que o titular do domínio se desfaz voluntariamente, gente, do imóvel. Porque não quer mais continuar sendo, por várias razões, muitas razões, seu dono. É necessária a intenção, sim. A chamada adcativa, que é a simples negligência ou descuido, né, que vai acabar caracterizando o abandono. O abandono não há conhecimento de terceiros. Hein? O perecimento do imóvel que eu falei aqui, o perecimento do imóvel é conhecido como a extinção. Eu falo no livro Direito Imobiliário de AZ e também falo no meu livro Direito Civil. Hein? É a extinção do direito de propriedade, o perecimento do imóvel, que ocorre pela perda da coisa que lhe servia de objeto. Ela pode ocorrer, sim, pelo ato involuntário, se resultante de acontecimentos naturais, e pode ocorrer também por ato voluntário. Ato involuntário, eu trago um exemplo aqui, quer ver? Vamos trazer um exemplo bacana aqui para você. Quando o mar invade um terreno, e acontece. Né? Já o ato voluntário, o titular do domínio, como no caso, manda destruir a casa fica em ruínas. Né? Desapropriação, você sabe, é o ato involuntário da perda da propriedade privada. Cada vez mais acontece para fazer um terminal de ônibus, um metrô, uma via. Então, por intervenção do poder público, fundamentado numa necessidade pública, numa utilidade pública e no interesse social, ele adquire mediante prévia indenização, justa e prévia. Discussões. Olha que interessante, o direito de propriedade também traz para nós o direito, sim, de vizinhança. Saúde, segurança e sossego. Eu falo de direito de vizinhança aos 3 S, saúde, segurança e sossego. O proprietário, o direito de propriedade, ele sofre, sim, inúmeras restrições, entre as quais o direito de vizinhança, que acaba impondo limites ao uso da utilização da propriedade. Então não pode o vizinho fazer ofensas à segurança pessoal, ao sossego, à saúde, os 3 S's. Né? Imóveis em ruínas, nós temos até ações próprias em relação às árvores, frutos também, corte de árvores, então tudo tem a ver com o direito de vizinhança, que também é muito importante. Então, olha quanto assunto importante, hein? Quanto assunto importante que nós temos que estudar. E aí eu trago para você aqui como que é feita essa venda e compra de posse. É um ponto que eu queria